Meu nome é Marcelo, tenho 34 anos. Sou pastor da Assembleia de Deus do bairro Jardim Paulista, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Há 3 anos, eu tinha perdido minha esposa para um câncer agressivo. E desde então, era só eu e meu filho Gabriel, que na época tinha 9 anos. A solidão pesava, sabe? Não apenas a minha, mas ver meu filho crescendo sem mãe me doía profundamente. Eu orava todos os dias pedindo sabedoria para criar ele sozinho, mas confesso que também pedia companhia para mim. Em março de 2018, fui para o retiro anual da igreja em Águas de Lindóia. Era um momento que eu precisava, estava exausto do ministério e da rotina de pai solo. No segundo dia do retiro, durante uma dinâmica em grupo, acabei abrindo meu coração. Falei sobre a dor da perda, sobre como Gabriel sofria sem mãe, sobre a solidão que me consumia. Chorei ali na frente de todo mundo, coisa que eu raramente fazia. Quando terminei de falar, senti um alívio estranho, como se tivesse tirado um peso das costas. No último dia do retiro, domingo de manhã, uma mulher que eu nunca tinha visto chegou. Ela era bonita, morena clara, cabelos longos e lisos, voz suave. Disse que se chamava Isabela. Tinha 29 anos e que tinha vindo sozinha porque estava em transição de vida, buscando um novo começo. Chamou minha atenção a forma como ela falava, segura, mas humilde, e como conhecia a Bíblia. Durante um debate sobre Provérbios, ela citou o capítulo 31 inteiro, de memória, sem gaguejar. Todo mundo ficou impressionado. À noite, perto da fogueira que fizemos no último dia, Isabela se aproximou de mim. Ela disse algo que me arrepiou completamente. Deus tinha falado com ela em oração que ela encontraria um homem de Deus em luto naquele retiro. Ela também tinha perdido alguém muito importante. Não entrou em detalhes, mas disse que entendia minha dor. Conversamos por mais de 2 horas e pela primeira vez em 3 anos senti que alguém realmente me entendia. Parecia resposta de oração, sabe? Específica demais para ser coincidência. No domingo à tarde, antes de voltarmos para Ribeirão, teve a Santa Ceia. Estávamos todos em círculo, passando o pão e o vinho. Quando chegou a vez de Isabela, ela pegou o cálice, mas acabou derrubando na mesa. Foi rápido, ela pediu desculpas, ajudei a limpar. Todo mundo disse que era normal, nervosismo, mas olhando agora, percebo que ela nunca realmente tomou o vinho. Só molhou os lábios e passou adiante. Antes de ir embora, pedi o número dela. Meu celular travou 3 vezes tentando adicionar o contato. Achei estranho, mas justifiquei como problema de sinal na serra. Isabela riu e disse que tecnologia não era o forte dela. Combinamos de nos falar durante a semana e ela disse que visitaria a igreja no próximo domingo. Fiquei animado, empolgado até, algo que não sentia há muito tempo. Quando cheguei em casa, minha mãe, Dona Célia, estava me esperando com Gabriel. Contei animado sobre Isabela, mostrei uma foto que tiramos. Minha mãe olhou para a foto e de repente colocou a mão na testa. Começou a reclamar de enxaqueca forte, do nada. Ela nunca tinha enxaqueca. Gabriel perguntou se a vovó estava bem e ela disse que sim, mas vi no rosto dela que algo estava errado. Levei minha mãe para o quarto dela descansar. Ela segurou minha mão e disse com voz fraca: "Filho, tem algo errado com aquela moça. Não sei o que é, mas tem." Senti um incômodo quando olhei para a foto dela. Fiquei irritado. Respondi de forma ríspida pela primeira vez na vida. Falei que ela estava com ciúme, que eu merecia ser feliz de novo, que Deus tinha me dado aquele encontro. Ela não insistiu mais, mas o olhar dela dizia tudo. Naquela noite, deitado na cama, fiquei pensando na conversa com Isabela. Tudo parecia perfeito demais. Ela era bonita, espiritual, conhecia a Bíblia, tinha passado por perda também e apareceu exatamente quando eu mais precisava. Mas um pequeno incômodo ficou no meu peito.
a enxaqueca súbita da minha mãe, o celular travando 3 vezes, o cálice derrubado na Santa Ceia. Sacudi a cabeça, tentando afastar esses pensamentos. Estava paranoico, só isso. No dia seguinte, segunda-feira, Isabela me mandou mensagem bem cedo. Disse que tinha acordado pensando em mim e em nossa conversa. Mandou um versículo lindo de Jeremias sobre Deus ter planos de paz para nossa vida. Sorri lendo aquilo. Durante a semana toda conversamos por mensagem. Ela era atenciosa, espiritual, divertida. Contou que era enfermeira no Hospital das Clínicas de Ribeirão, que tinha vindo de Campinas, que não tinha família próxima. Tudo fazia sentido, tudo parecia encaixar perfeitamente. Na sexta-feira à noite, a Júlia me ligou. Ela era a melhor amiga da minha falecida esposa e líder de louvor da igreja. Disse que tinha visto as fotos do retiro no grupo do WhatsApp e queria saber quem era a moça nova. Contei animado sobre Isabela, sobre como ela ia visitar a igreja no domingo. Júlia ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse que ia orar por mim e que tinha paz. Mas eu senti algo estranho na voz dela, uma hesitação que não consegui identificar. Domingo chegou e eu estava ansioso como adolescente. Preparei o sermão com ainda mais cuidado. Escolhi roupa bonita, até passei perfume diferente. Gabriel percebeu e perguntou se era por causa da moça do retiro. Eu ri e disse que sim, que ela era especial. Ele ficou animado, disse que queria conhecer. O culto começou às 9 da manhã e lá pelas 9h15 Isabela entrou no templo. Estava linda, de vestido azul claro, cabelo preso, sorriso discreto. Quando nossos olhares se cruzaram, senti algo no peito. Não sabia ainda se era Deus confirmando ou o diabo me enganando. Isabela começou a frequentar a igreja toda semana. Sempre chegava cedo, sentava nas primeiras fileiras, cantava os hinos com fervor. Depois dos cultos, ela ficava ajudando a arrumar as cadeiras, conversava com as irmãs, oferecia ajuda para tudo. Em 2 semanas, já conhecia metade da congregação pelo nome. Todo mundo comentava: "Que moça prestativa, que servo de Deus, exemplar." Eu estava encantado, não apenas pela beleza dela, mas pela dedicação que demonstrava. No final de março, ela se ofereceu para ajudar nos ensaios de louvor. A Júlia aceitou, mas percebi uma certa resistência nela. Isabela tinha voz linda, afinada, e logo estava cantando nos cultos de quarta-feira. As irmãs adoravam ela, diziam que era humilde e espiritual. Ela também começou a fazer aquelas palavras proféticas genéricas que impressionavam. "Deus vai abrir uma porta grande para você esse ano, pastor. Sinto que o Senhor vai trazer crescimento para essa casa." As pessoas ficavam emocionadas, eu também acreditava. Em abril, começamos a namorar oficialmente. Foi rápido, eu sei, mas parecia tão certo. Isabela se ofereceu para ajudar com Gabriel enquanto eu preparava sermões ou visitava membros. Meu filho adorou no começo. Ela comprou um tênis Nike novo para ele, brincava de videogame junto, ajudava com lição de casa. Gabriel chegou a dizer: "Ei, pai, ela é muito legal, acho que a vovó estava errada." Aquilo me deixou aliviado, achei que minha mãe tinha mesmo exagerado na desconfiança. Mas aí as coisas começaram a mudar com Gabriel. Na 3ª semana de abril, ele fez xixi na cama. Eu fiquei surpreso porque ele não fazia isso desde os 5 anos de idade. Isabela disse que era normal, adaptação à nova rotina, que eu não devia dar importância. Passei a trocar os lençóis sem fazer alarde, achando que ia passar. Só que não passou. Aconteceu mais 3 vezes naquela semana. Gabriel ficava envergonhado, chorava baixinho, dizia que não entendia por que aquilo estava acontecendo. Na 5ª semana, Gabriel começou a pedir para dormir com a luz acesa. Dizia que estava tendo pesadelos, mas quando eu perguntava sobre o que, ele não conseguia explicar direito. Falava de uma mulher de branco, de olhos vermelhos, que ficava parada olhando para ele.
Isabela ouvia essas conversas e sempre comentava que criança tem imaginação fértil, que era a fase que ia passar. Eu queria acreditar nisso, mas via meu filho cada vez mais assustado, mais retraído. No começo de maio, Gabriel teve uma crise feia. Eu tinha saído para visitar um irmão no hospital e deixei ele com Isabela. Quando voltei, encontrei meu filho trancado no quarto chorando. Isabela estava do lado de fora da porta, dizendo que ele tinha pirraça, que não queria obedecer. Entrei no quarto e Gabriel me abraçou com desespero. Disse que ela tinha ficado olhando para ele sem piscar por muito tempo, que ele pediu para ela parar, mas ela continuou. Isabela negou tudo, disse que Gabriel estava inventando porque tinha ciúme. A Júlia me ligou numa terça-feira à noite. Disse que precisava falar comigo com urgência, que tinha descoberto algo importante. Marcamos num café no centro, longe da igreja. Quando cheguei, ela estava com o notebook aberto. Mostrou que tinha ligado para o Hospital das Clínicas. Pediu para uma amiga investigar. Nenhuma Isabela Silva trabalhava lá nos últimos 5 anos. Mostrou também que tinha pesquisado nas redes sociais. 0 presença digital. Nenhuma foto. Nenhum perfil, nada antes de março de 2018. Fiquei irritado com Júlia. Falei que ela estava invadindo a privacidade da Isabela, que estava com ciúme como minha mãe, que devia ter vergonha de investigar uma irmã. Júlia começou a chorar. Disse que estava preocupada comigo, que algo não batia. Eu levantei da mesa e disse que se ela não aceitasse meu relacionamento, não precisava vir no meu casamento. Sim, eu já estava pensando em casamento depois de só 6 semanas. Saí daquele café com raiva, mas também com uma pulga atrás da orelha. Em meados de maio, resolvi levar Isabela no cemitério Saudade. Queria que ela conhecesse o túmulo da minha primeira esposa, para entender de onde eu vinha, as dores que eu carreguei. No caminho, ela estava normal, conversando, animada. Mas quando chegamos no portão do cemitério, ela empalideceu completamente. Começou a suar frio, disse que não estava se sentindo bem. Insisti gentilmente, disse que era importante para mim. Quando ela desceu do carro, começou a hiperventilação, mãos tremendo, olhos arregalados. Ela não conseguiu entrar. Ficou parada ali no portão, suando, ofegante, dizendo que estava sentindo uma presença muito forte, que não aguentava ficar ali. Levei ela de volta para o carro, dei água, esperei ela se acalmar. No caminho de volta, ela pediu desculpas, disse que tinha sensibilidade espiritual muito forte, que lugares com muita morte afetavam ela. Eu achei aquilo até interessante na época, sinal de espiritualidade elevada. Que idiota eu fui. Durante a Copa do Mundo, em junho, assistimos o jogo do Brasil contra a Costa Rica lá em casa. Gabriel estava empolgado. Isabela tinha feito pipoca. Tudo parecia perfeito. Antes do jogo começar, fiz uma oração simples como sempre fazia. Senhor, abençoa esse momento em família, protege nosso país. Isabela começou a tremer. Vi as mãos dela suando, o rosto ficando tenso. Perguntei se ela estava bem. Ela forçou um sorriso e disse que era ansiedade com o jogo. Gabriel olhou para ela com uma expressão estranha, mas não disse nada. Na primeira semana de junho, eu pedi Isabela em casamento. Levei ela num restaurante chique, tinha o anel preparado, um discurso bonito na cabeça. Quando ajoelhei e pedi, ela chorou. Disse que sim, me abraçou forte. Marcamos o casamento para o final do mês, dia 23 de junho. Minha mãe, quando soube, ficou em silêncio. Só disse, filho, eu vou orar muito por você. A Júlia nem respondeu quando mandei mensagem avisando. E Gabriel, meu pequeno Gabriel, que antes estava animado, agora olhava para Isabela com medo nos olhos toda vez que eu não estava olhando. A cerimônia foi marcada para sábado, 23 de junho de 2018, às 3 da tarde, na nossa própria igreja. Enviamos 180 convites, mas confesso que fiquei surpreso com a quantidade de gente que recusou ou simplesmente não respondeu. Famílias inteiras que eu conhecia há anos
deram desculpas vagas. Viagem marcada, compromisso inadiável, problemas de saúde. No final, confirmaram apenas 150 pessoas, num templo que cabia 400. Aquilo me incomodou, mas Isabela disse que era normal, que casamento sempre tem desistências. Na sexta-feira, véspera do casamento, minha mãe me chamou no quarto dela, segurou minhas mãos com força e pediu: "Filho, espera mais um pouco. Só mais uns meses." Ela contou que tinha tido um sonho na noite anterior, me viu preso numa gaiola e Isabela estava do lado de fora segurando a chave, sorrindo. Perdi a paciência. Falei alto pela segunda vez com minha mãe. Disse que ela estava sendo preconceituosa, que estava tentando sabotar minha felicidade, que ou ela aceitava ou não precisava ir no casamento. Ela chorou, mas disse que estaria lá porque me amava. A Júlia também tentou falar comigo na sexta à noite. Mandou mensagem dizendo que tinha mais informações, que era urgente. Respondi seco: "Júlia, ou você vem amanhã me apoiar ou fica em casa. Não quero mais ouvir fofoca sobre a Isabela." Ela respondeu depois de meia hora: "Estarei lá, porque te amo como irmão. Mas saiba que tentei te avisar." Deletei a conversa e tentei dormir, mas fiquei a noite toda inquieto, reviravoltas na cama, suando mesmo com o ar-condicionado ligado. Sábado chegou o ensolarado, típico dia de junho em Ribeirão Preto. A cerimônia começaria às 3 da tarde. Cheguei na igreja às 2 horas, arrumei o terno, conferi os últimos detalhes. Gabriel estava comigo, lindo no seu terninho azul marinho, mas percebi que ele estava quieto demais. Perguntei se estava tudo bem, ele só assentiu com a cabeça. Tentei conversar mais, mas ele pediu para ir no banheiro e ficou lá dentro quase 20 minutos. Isabela chegou pontualmente às 3 horas. Estava linda, vestido branco rodado, véu longo, buquê de rosas brancas. A música começou. Ela entrou no corredor central sozinha, já que não tinha família para acompanhar. Metade da igreja estava vazia, o que deixou tudo meio estranho, meio espaçado demais. Quando ela chegou no altar, segurei as mãos dela. Estavam geladas apesar do calor. Ela sorriu, mas percebi um tremor sutil nos lábios dela. O pastor Reinaldo, líder regional que aceitou celebrar, começou a cerimônia. Tudo corria normal até que chegou a parte dos votos. Quando ele perguntou se alguém se opunha ao casamento, houve um trovão alto lá fora. Todo mundo olhou para as janelas. O céu estava completamente limpo, sem uma nuvem. Alguns irmãos trocaram olhares preocupados. O pastor Reinaldo pigarreou e continuou. Mas vi que até ele ficou desconcertado. Chegou a hora dos votos de Isabela. Ela repetiu tudo certinho. "Prometo amar, respeitar, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza." Mas quando o pastor disse: "E você renuncia ao diabo e a todas as suas obras", Isabela travou. Ficou em silêncio por uns 5 segundos, que pareceram eternidade. Começou a tossir, tossiu 3 vezes seguidas, pediu água, bebeu, respirou fundo e finalmente disse: "Renuncio." Mas a voz saiu fraca, hesitante, tão diferente da firmeza que ela tinha demonstrado antes. No momento da bênção nupcial, aconteceu algo que ninguém esperava. O pastor Reinaldo segurava a Bíblia aberta em Efésios 5, pronto para ler sobre o casamento. A Bíblia escorregou das mãos dele e caiu no chão com um barulho seco. Ele se desculpou, pegou do chão, mas viu o rosto dele. Estava pálido. Minha mãe, que estava na segunda fila, pôs a mão no peito e saiu rapidinho do templo. Gabriel começou a chorar, um choro desesperado. Tentei acalmar ele, mas não conseguia. De repente, todas as luzes do altar apagaram. Só as do altar. O resto do templo continuou iluminado. O diácono correu para verificar. Mexeu no quadro de luz. Não entendia o que tinha acontecido. Demorou uns 3 minutos para voltar. Tinha sido o fusível. Queimou sem explicação. Reinaldo decidiu continuar com as luzes naturais das janelas. Alguns convidados começaram a sussurrar. Outros saíram discretamente.
Quando chegou a hora do beijo, éramos menos de 100 pessoas ali dentro. A festa foi no salão anexo à igreja. Isabela se recusou a tirar fotos dentro do templo. Disse que o vestido era muito grande e difícil de manobrar lá dentro. Todas as fotos foram tiradas no salão ou no jardim externo. Durante a valsa, aconteceu algo bizarro. 6 taças de champanhe que estavam na mesa principal viraram sozinhas, todas ao mesmo tempo. Os garçons juraram que não encostaram em nada, estavam longe da mesa. O líquido se espalhou pela toalha branca, parecendo sangue. O DJ teve problema no equipamento 3 vezes durante a festa. Ele tinha testado tudo de manhã, estava perfeito, mas ali na hora travava sem razão. O bolo de casamento começou a derreter de um lado só, mesmo estando num ambiente climatizado. A confeiteira, Dona Ana, que fazia bolos há 20 anos, veio me pedir desculpas constrangida, dizendo que nunca tinha visto aquilo. Gabriel se recusou a comer bolo, se recusou a tirar foto com Isabela, ficou o tempo todo grudado na minha mãe. A festa acabou mais cedo que o planejado. Às 10 da noite já estávamos quase sozinhos ali. No carro, indo para nossa lua de mel em Campos do Jordão, fiquei 20 minutos em silêncio. Isabela perguntou se eu estava arrependido, se estava tudo bem. Respondi que estava apenas cansado, mas era mentira. Eu estava suando frio, coração acelerado, aquela sensação horrível de que tinha cometido o maior erro da minha vida. Mas já estava feito, já estávamos casados, e eu tentei me convencer de que todos aqueles sinais eram apenas coincidências. Isabela encostou a cabeça no meu ombro e adormeceu, mas eu dirigi às 3 horas até Campos do Jordão completamente acordado, cada músculo do meu corpo tenso, sentindo que estava levando algo perigoso para dentro da minha vida. Chegamos no Botanique Hotel por volta da 1h da manhã de domingo. O hotel era lindo, cercado de pinheiros, aquele clima de montanha que eu sempre gostei. O quarto era aconchegante, lareira de verdade, cama king size, varanda com vista para o vale. Isabela adorou tudo, tirou fotos, estava animada e carinhosa. Fizemos o check-in, subimos para o quarto e finalmente relaxei um pouco. Talvez eu tivesse exagerado. Talvez os sinais do casamento fossem realmente só nervosismo e coincidências. Tentei acreditar nisso. No primeiro dia, domingo 25 de junho, acordamos tarde, tomamos café da manhã na cama, ficamos conversando sobre o futuro. Isabela falava sobre ter filhos, sobre como seria bom Gabriel ter irmãozinhos, sobre os planos dela de se envolver mais no ministério. Tudo parecia normal, perfeito até. A única coisa estranha foi quando tirei a Bíblia de viagem da mala para fazer nossa devocional matinal. Ela riu e disse: "Amor, vamos guardar isso. É lua de mel, não retiro espiritual." Achei estranho ela falar assim, mas concordei e guardei a Bíblia na gaveta. Na segunda-feira, dia 26, fomos visitar o Palácio Boa Vista. Isabela estava animada, tirando foto de tudo, segurando minha mão, sendo a esposa perfeita. Fizemos o tour guiado pela casa de inverno dos governadores, vimos as obras de arte, os móveis antigos. Estava tudo ótimo até entrarmos no salão que abriga a capela. Assim que cruzamos a porta, Isabela parou. O rosto dela perdeu toda a cor em segundos. Começou a suar, segurou meu braço com força. Perguntei o que tinha acontecido. Ela disse que estava passando mal. Saímos rapidinho da capela. No jardim do palácio, ela recuperou instantaneamente. Respirou fundo. O rosto voltou ao normal. O suor sumiu. Disse que devia ter sido o perfume forte lá dentro, que tinha sensibilidade a cheiros. Mas eu tinha entrado junto. Não senti perfume nenhum. Outros turistas entraram e saíram da capela sem problema algum. Fiquei incomodado, mas não quis estragar o passeio. Então apenas concordei e seguimos adiante. Na terça-feira, dia 27, jantamos no restaurante do hotel. O garçom que nos atendeu era simpático, uns 30 anos, sotaque do interior paulista.
Ele comentou que também era de Ribeirão Preto, que tinha se mudado para Campos há 2 anos. Isabela e ele nunca tinham se visto na vida. Mas aí ela falou algo que me gelou. Você morava na Vila Tibério, Rua 7 de Setembro, número 847. Sua mãe se chama Aparecida e faz quitanda de doces. O garçom deixou a bandeja cair. Os copos chacoalharam, quase quebraram. Ele olhou para Isabela com os olhos arregalados e perguntou tremendo: "Como você sabe disso? Eu nunca te vi na minha vida." Isabela riu, aquela risada solta, e disse: "Intuição feminina, sei lá." Mas não foi intuição. Ela sabia o número exato da casa, o nome da mãe dele, o que ela fazia. Informações específicas demais. O garçom saiu apressado da nossa mesa e mandou outro atendente terminar o serviço. Eu mal consegui comer, fiquei olhando para Isabela tentando entender. Na quarta-feira, dia 28, acordei de madrugada. Olhei para o lado. Isabela não estava na cama. Olhei o relógio, eram 3 horas da manhã. Levantei preocupado, procurei no banheiro, não estava. Abri a porta da varanda e lá estava ela, em pé, completamente imóvel, olhando para o vazio. Estava descalça, usando só a camisola fina, e a temperatura estava em 8 graus. Eu conseguia ver minha própria respiração de tão frio que estava. Chamei ela baixinho. "Isabela." Nada. Chamei mais alto. "Isabela, amor, você tá bem?" Nada. Chamei 5 vezes, cada vez mais alto, e ela não piscava, não se mexia, não respondia. Fiquei apavorado, pensei que ela tivesse tendo um AVC ou algo assim. Toquei o ombro dela, estava gelado como gelo. De repente ela piscou várias vezes, virou para mim e disse com a voz normal: "Oi, amor, tava vendo as estrelas, tão lindas, né?" Levei ela para dentro, sequei os pés dela, que estavam congelados. Ela disse que não tinha sentido frio nenhum. Na quinta-feira, dia 29, insisti em visitar o Mosteiro de São João. Era um lugar que eu sempre quis conhecer. Tinha ouvido falar da paz espiritual do lugar. Isabela concordou, mas percebi uma hesitação nela. No caminho até lá, ela ficou quieta, roendo as unhas, coisa que nunca vi ela fazer antes. Quando chegamos no portão do mosteiro, ela parou o carro. Ficou ali, mãos no volante, completamente paralisada. Disse que estava com tontura. Insisti gentilmente, segurei a mão dela, disse que ia ser rápido. Ela respirou fundo e desceu do carro. Demos 3 passos em direção à entrada do mosteiro e ela teve um ataque de pânico real. Começou a hiperventilar, tremer, suar, olhos arregalados de terror. Dobrou o corpo, colocou as mãos nos joelhos e vomitou ali mesmo na entrada. O monge que nos recebia olhou para ela com uma expressão estranha. Fez o sinal da cruz discretamente e se afastou. Vi aquilo. Vi claramente ele fazendo o sinal da cruz, olhando para minha esposa. Na sexta-feira, dia 30, acordei de madrugada para beber água. Quando voltei para o quarto, Isabela estava sentada na cama, acordada, me olhando em silêncio. A luz do abajur estava acesa, iluminando o rosto dela de lado. Por 2 segundos, quando a luz refletiu nos olhos dela, vi algo que me arrepiou completamente. Os olhos brilharam em tom dourado amarelado, como olhos de gato, como olhos de animal. Ela piscou e voltou ao normal. Perguntei se estava tudo bem, o coração disparado. Ela disse que só não conseguia dormir. Naquela mesma noite, durante um momento de intimidade, aconteceu algo que me deixou sem dormir pelo resto da madrugada. Isabela sussurrou algo no meu ouvido. Não era português, não era inglês, não era língua espiritual que eu conhecia. Era algo gutural, antigo, que soou como língua morta. Perguntei o que ela tinha falado, ela pareceu confusa e disse: "Eu não falei nada." Insisti que tinha ouvido. Ela jurou que não tinha dito uma palavra. Mas eu ouvi claramente aquela voz estranha saindo da boca dela. No último dia, sábado 1º de julho, voltamos para Ribeirão. No caminho, tentei conversar sobre as coisas estranhas da semana.
O episódio na varanda, o ataque de pânico no mosteiro, o conhecimento impossível sobre o garçom. Isabela começou a chorar. Disse que estava com vergonha, que tinha labirintite desde adolescente, que tinha crises de ansiedade, que não tinha contado porque tinha medo que eu desistisse dela. Me senti culpado por ter pressionado, pedi desculpas, segurei a mão dela. Mas lá no fundo, uma voz pequena na minha cabeça gritava: "Isso não é labirintite, isso não é ansiedade. Acorda, Marcelo, acorda antes que seja tarde demais." Voltamos para Ribeirão no começo de julho e eu tinha a esperança de que as coisas se normalizassem. Isabela se mudou oficialmente para minha casa, arrumou as coisas dela, decorou alguns cantos, parecia estar se adaptando bem. Gabriel voltou a morar com a gente depois de ter ficado com minha mãe durante a lua de mel. Percebi que meu filho ficou tenso quando viu Isabela de novo, mas achei que era só o tempo de adaptação. Eu queria tanto que aquilo desse certo que ignorei todos os sinais que continuavam aparecendo. Na primeira semana de julho, a família Souza parou de vir na igreja. Eles eram membros há 12 anos, nunca faltavam, sempre na primeira fila. Liguei para o seu Carlos para saber o que tinha acontecido, ele foi evasivo. "Pastor, a gente precisa de um tempo, vamos congregar em casa por enquanto." Insisti, perguntei se tinha feito algo errado, ele apenas disse que não, que era questão pessoal. Desliguei confuso. Isabela estava do meu lado e comentou: "Pastor, nem todo mundo aguenta o peso da presença de Deus." Achei a frase estranha, mas não questionei. Na segunda semana, 6 jovens do grupo de teatro pediram transferência para outra igreja. Eram jovens que eu tinha discipulado pessoalmente, que faziam peças evangelísticas lindas. O Rafael, líder do grupo, veio falar comigo pessoalmente. Ele estava nervoso, suando, evitando olhar nos meus olhos. Disse: "Pastor, não sei explicar, mas não consigo mais estar aqui." Fiz oração no templo terça de noite e pela primeira vez na vida senti uma presença opressora, um peso que não consigo descrever. Fiquei chocado. Aquele templo era consagrado, nunca ninguém tinha relatado nada assim. Na terceira semana de julho, o diácono Antônio começou a faltar os cultos. 20 anos de igreja, nunca tinha faltado, e de repente sumiu. Fui na casa dele pessoalmente. Ele me recebeu na porta, não me convidou para entrar. Confessei que estava preocupado. Ele respirou fundo e disse: "Pastor, toda vez que sua esposa me cumprimenta, sinto um aperto no peito e vontade de sair correndo. Não consigo explicar, mas é físico, real. A esposa dele gritou de dentro da casa, conta para ele do sonho." Ele ficou vermelho, disse que não era nada, fechou a porta na minha cara. No final de julho, a Júlia convocou uma reunião de emergência com a liderança antiga. 8 pessoas compareceram na casa do pastor Reinaldo. Ela chegou com um notebook, mostrou uma planilha detalhada. Em 6 semanas, 21 pessoas tinham saído da igreja. Ela tinha compilado relatos de 12 pessoas que sentiram sintomas físicos após contato com Isabela. Mal-estar, dor de cabeça, aperto no peito, náusea. E mais assustador, 8 pessoas tinham tido o mesmo tipo de pesadelo. Uma mulher de branco tirando ovelhas de um aprisco. Explodi na reunião. Gritei com a Júlia, disse que ela estava fazendo campanha de difamação contra minha esposa, que isso era inadmissível, que ela estava com ciúme e amargura. O pastor Reinaldo tentou me acalmar, disse que eles estavam preocupados comigo. Júlia começou a chorar e disse: "Marcelo, olha para você. Tá emagrecendo, com olheiras, tá perdendo tua igreja. Estamos te perdendo." Saí daquela reunião furioso, dizendo que nenhum deles entendia o que era amar de verdade. Em agosto, as ofertas da igreja despencaram 40%. Em julho, tínhamos arrecadado R$18 mil. Em agosto, apenas 10.800. Pela primeira vez em 8 anos de ministério, não consegui pagar a conta de luz em dia. Tive que cortar o salário de 2 obreiros.
A igreja estava minguando visivelmente e eu não entendia por quê. Isabela sugeriu que eu pedisse mais dinheiro nos sermões, que falasse sobre dízimo com mais ênfase. Aquilo nunca foi meu estilo. Sempre preguei que Deus supre sem pressionar ninguém. Isabela se ofereceu para liderar a célula de mulheres. Achei que seria bom, que ajudaria ela a se integrar mais. Mas as irmãs começaram a relatar coisas estranhas. Ela conhecia a Bíblia perfeitamente. Citava versículos sem erro, mas parecia robô, sem vida, sem emoção real. Durante uma reunião, 2 irmãs tiveram crise de choro inexplicável enquanto Isabela orava por elas. Não era choro de libertação, era choro de desespero, de medo. Elas saíram correndo da casa e nunca mais voltaram. Gabriel estava cada vez pior. Voltou a fazer xixi na cama quase toda noite. Acordava gritando de pesadelo. Parou de comer direito. Emagreceu 3 quilos em 1 mês. A professora da escola me chamou. Mostrou os desenhos que ele fazia nos cadernos. Eram desenhos perturbadores. Uma mulher com olhos vermelhos, cercada de sombras escuras. Quando a psicóloga da escola perguntou quem era, ele disse: "É a mulher da minha casa." A psicóloga sugeriu que eu investigasse o ambiente doméstico. Disse que algo estava traumatizando meu filho. Uma noite, a irmã Neuza dormiu lá em casa porque tinha ficado até tarde ajudando na limpeza. No dia seguinte, ela me procurou pálida. Contou que teve paralisia do sono pela primeira vez na vida. Sentiu um peso no peito. Viu uma sombra em pé no canto do quarto olhando para ela. Outro caso foi o do obreiro Marcos, que foi consertar a pia da cozinha. Ele ficou 3 horas na nossa casa e saiu com uma enxaqueca que durou 3 dias. Disse que nunca tinha sentido dor tão forte, que tomou remédio atrás de remédio e nada passava. As crianças da escola bíblica dominical começaram a reagir estranhamente a Isabela. 3 crianças de 5, 6 e 7 anos se recusaram a cumprimentar ela. A professora tentou ensinar educação, mas o Lucas, de 6 anos, disse alto na frente de todo mundo: "Ela tem cheiro ruim." Outra criança, a pequena Ana, perguntou inocentemente: "Titia, por que a sombra dela é diferente?" Isabela saiu constrangida. Eu pedi desculpas por elas. Disse que crianças falam sem pensar, mas aquilo ficou martelando na minha cabeça. Por que 3 crianças, que não se conheciam direito, reagiram do mesmo jeito? No final de agosto, minha mãe me chamou na casa dela. Encontrei Gabriel debaixo da cama dela, tremendo, segurando a Bíblia e uma cruz de madeira. Ele estava chorando, repetindo versículos do Salmo 91. Minha mãe tinha lágrimas nos olhos e disse: "Marcelo, acorda pelo amor de Deus. Seu filho está aterrorizado. Tua igreja está sendo destruída e você não enxerga o óbvio." Peguei Gabriel no colo. Ele agarrou meu pescoço com desespero e sussurrou no meu ouvido: "Pai, eu tenho medo dela. Ela muda quando você não está." Naquela noite, pela primeira vez, permiti que uma semente de dúvida real germinasse no meu coração. No começo de setembro, eu estava no limite. A igreja tinha encolhido de 150 membros para menos de 80. As contas atrasadas se acumulavam. Gabriel estava visivelmente traumatizado, emagrecendo com olheiras profundas. Minha mãe estava adoecendo de tanto se preocupar, e eu, no meio disso tudo, tentando manter a aparência de que estava tudo bem, pregando sobre vitória enquanto minha vida desmoronava. Decidi entrar em jejum de 3 dias, trancar-me no escritório da igreja e buscar resposta de Deus. Anunciei a Isabela que ia jejuar de quinta a sábado. Ela ficou visivelmente incomodada. Tentou me dissuadir, dizendo que eu estava fraco, que podia passar mal, que não era necessário. Insisti, disse que precisava ouvir de Deus com clareza. Ela forçou um sorriso, disse que ia orar por mim, mas vi nos olhos dela algo que nunca tinha visto antes: medo. Deixei Gabriel com minha mãe e me tranquei no escritório da igreja na quinta-feira de manhã, determinado a não sair até ter uma resposta. O primeiro dia de jejum foi terrível.
não pela fome, mas pela guerra espiritual. Pensamentos confusos invadiam minha mente. Vontade de desistir, de voltar para casa, de comer algo. Vozes na minha cabeça dizendo que eu estava sendo radical, que estava enlouquecendo, que devia confiar na minha esposa. Orei em línguas por horas, li a Bíblia sem parar, clamei com lágrimas. Na noite de quinta, caí exausto no sofá do escritório e tive um sonho perturbador. Vi Isabela arrancando ovelhas de um aprisco, uma por uma, enquanto sorria. No segundo dia, sexta-feira, o pastor Reinaldo ligou. Minha mãe tinha contado para ele sobre o jejum. Ele disse com voz firme: Marcelo, persista. Deus vai revelar o que você precisa saber. Ore com autoridade. Desliguei e continuei orando. À tarde, senti uma impressão forte no meu espírito, quase como uma voz. Você está dormindo com o inimigo. Aquilo me arrepiou completamente. Tentei afastar o pensamento, dizer que era minha cabeça, mas a impressão só ficava mais forte. Você está dormindo com o inimigo. No terceiro dia, sábado, eu estava fraco fisicamente, mas forte espiritualmente. Tinha clareza mental que não sentia há meses. Orei pedindo confirmação, pedindo que Deus me mostrasse a verdade de forma inegável. Voltei para casa no final da tarde, decidido a confrontar Isabela, mas também apavorado com o que poderia descobrir. Gabriel correu para me abraçar. Estava na casa da minha mãe desde quinta. Ele sussurrou: Pai, não me deixa sozinho com ela de novo, por favor. Naquela noite, sábado, coloquei Gabriel para dormir no quarto dele. Li a Bíblia com ele, oramos juntos, dei beijo de boa noite. Isabela estava no nosso quarto, já deitada. Fui tomar banho e quando saí, ela estava dormindo. Ou pelo menos era o que parecia. Deitei, tentei dormir, mas estava inquieto. Devia ser meia-noite quando finalmente peguei no sono. Mas às 2h47 da manhã, acordei com um grito abafado. Era Gabriel. Levantei num pulo, coração disparado. Isabela não estava na cama. O lençol estava frio, ela já estava ausente há tempo. Corri para o corredor e vi que estava completamente escuro. A luz que sempre ficava acesa tinha apagado. A temperatura estava absurdamente baixa, conseguia ver minha própria respiração como neblina e tinha um cheiro estranho no ar. Um cheiro que não consigo descrever direito, mas lembrava enxofre fraco misturado com algo podre. Isabela estava parada na porta do quarto de Gabriel. De costas, braços caídos ao lado do corpo, usando a camisola branca que parecia flutuar levemente. O cabelo solto, comprido, completamente imóvel. Chamei baixinho: Isabela. Nada. Chamei mais alto: Isabela, o que você está fazendo? Nada. Ela estava ali, em pé, mas era como se não me ouvisse, como se estivesse em outro lugar. O silêncio era pesado, antinatural, sufocante. Quando ela virou, o movimento foi lento, mecânico, robótico. O rosto estava sem expressão nenhuma, olhos abertos, mas vazios, como se não tivesse ninguém ali dentro. A voz que saiu da boca dela não era exatamente a dela. Era mais grave, mais pausada, mais fria. Ela apontou para o quarto de Gabriel e disse com aquela voz estranha: Ele está me atrapalhando. Senti um terror genuíno pela primeira vez na minha vida. Não era medo de assalto, de doença, de morte. Era medo do sobrenatural, do mal puro. Passei por ela rapidamente e entrei no quarto de Gabriel. Meu filho estava encolhido no canto do quarto, não na cama, no chão mesmo, abraçado com a Bíblia e a cruz de madeira que minha mãe tinha dado. Ele murmurava o Salmo 23 compulsivamente, olhos arregalados, tremendo. Quando me viu, estendeu os bracinhos e chorou. Pai, ela estava olhando para mim há muito tempo, falando coisas estranhas. Eu tô com medo. Peguei ele no colo, senti o coração dele batendo descontrolado. Quando saí do quarto com Gabriel nos braços, Isabela estava diferente, piscando várias vezes, confusa, passando a mão na cabeça.
A temperatura do corredor voltou ao normal em segundos. O cheiro sumiu, a luz voltou sozinha. Ela olhou para mim e disse com voz normal: "O que aconteceu? Por que vocês estão assim?" Disse que estava sonâmbula, que não se lembrava de nada, que devia ter ido verificar se Gabriel estava bem. Mas eu vi ela lúcida naquele momento. Aquilo não foi sonambulismo. Levei Gabriel para a sala, ficamos lá até amanhecer. Ele dormiu no meu colo, segurando minha camisa com força. Eu fiquei acordado a noite toda, orando em línguas baixinho, olhando para o corredor, com medo de ver Isabela aparecer de novo. Quando o sol nasceu, Gabriel acordou e me olhou com aqueles olhos cansados. "Pai, ela não é normal, eu sempre soube. As crianças sabem dessas coisas, a gente sente. Por que você não acredita em mim?" Aquelas palavras quebraram algo dentro de mim. No domingo de manhã, eu devia pregar. Subi no púlpito trêmulo, exausto, confuso. Comecei a pregar sobre conhecer a verdade e a verdade nos libertar, mas no meio do sermão passei mal. Tontura, suor frio, visão escura. Tive que pedir para o diácono substituir, coisa que nunca tinha acontecido em 8 anos de ministério. Desci do púlpito, sentei na primeira fila, cabeça nas mãos. Isabela estava ali ao meu lado, segurando minha mão, perguntando se eu estava bem, fazendo o papel de esposa preocupada. Olhei para ela e pela primeira vez pensei claramente: quem é você? Quem realmente é você? No dia seguinte, segunda-feira, o pastor Reinaldo chegou de São Paulo sem avisar. Minha mãe tinha ligado para ele depois do episódio da madrugada de sábado. Quando abri a porta e vi ele ali, senti vergonha e alívio ao mesmo tempo. Ele entrou, abraçou Gabriel, que correu para ele, e disse com seriedade: "Marcelo, precisamos conversar." Isabela estava na cozinha. Ouvi ela derrubar algo quando percebeu que Reinaldo tinha chegado. Ela veio cumprimentar ele, mas manteve distância, coisa que achei estranha. Reinaldo foi direto. Sentou na sala, olhou nos meus olhos e disse: "Você está em guerra espiritual e não percebeu. Sua igreja está sendo destruída de dentro para fora. Seu filho está traumatizado, sua mãe está adoecendo. E você, no meio de tudo isso, defendendo quem está causando a destruição." Tentei defender Isabela de novo, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Ele colocou a mão no meu ombro: "Me dá 3 dias. Deixa eu investigar por 3 dias. Se eu estiver errado, vou embora e peço desculpas. Se eu estiver certo, você precisa ouvir." No primeiro dia, terça-feira, Reinaldo ligou para a Secretaria de Saúde de Campinas. Pediu informações sobre registro profissional de Isabela Silva, enfermeira. Nada. Ligou para o COREM, o Conselho Regional de Enfermagem. Isabela não tinha registro profissional em lugar nenhum. Buscou nos Correios o endereço que ela tinha dado como residência anterior. O endereço não existia, era um terreno vazio. Quando ele me mostrou tudo isso impresso, comecei a suar frio. Como eu não tinha investigado essas coisas básicas antes de casar. Na quarta-feira, Reinaldo investigou presença digital dela. Antes de março de 2018, Isabela não existia online. Nenhuma foto, nenhum perfil em rede social, nenhum amigo marcando ela em nada, nenhuma menção em lugar nenhum. Como uma mulher de 29 anos em 2018 não tem absolutamente nada na internet? Nem uma foto de formatura, nem um comentário em algum site, nada. Era como se ela tivesse sido criada do zero em março, especificamente para me conhecer. Na quinta-feira de manhã, o telefone tocou. Era uma irmã de Campinas chamada Andréia. Ela tinha visto foto de Isabela no Facebook de alguém da nossa igreja. Sua voz estava trêmula. "Pastor Reinaldo, em 2015 essa mulher destruiu nossa igreja em Valinhos." Ela usava outro nome, Carolina. Casou com nosso pastor, a igreja rachou em 6 meses. Ele teve depressão severa e tentou suicídio. Depois ela simplesmente desapareceu, levou dinheiro e documentos da igreja. Reinaldo pediu que ela mandasse fotos. Quando as fotos chegaram, não havia dúvida. Era Isabela.
Reinaldo ligou para o pastor de Valinhos, pastor Augusto. O homem começou a chorar no telefone. Contou a história toda. Como ela chegou no retiro da igreja em 2015, fingindo conversão, como foi perfeita nos primeiros meses, como tudo começou a desmoronar. Membros saindo, dinheiro sumindo, pesadelos coletivos, presenças estranhas. Quando ele finalmente descobriu que ela não era quem dizia ser, já estava em depressão profunda, a igreja destruída. Ele tentou suicídio com remédios, sobreviveu por pouco. Carolina, ou Isabela, desapareceu no dia seguinte sem deixar rastro. Enquanto Reinaldo investigava, minha mãe fez algo por conta própria. Foi na nossa casa numa quinta-feira de tarde, quando Isabela tinha saído para fazer compras. Ela estava ajudando a limpar o quarto, dobrando roupas, quando achou algo estranho. Atrás da gaveta do guarda-roupa, preso com fita adesiva, tinha um caderno preto. Ela puxou, abriu e ficou gelada com o que viu. Ligou para mim tremendo. Filho, você precisa ver isso agora. Cheguei em casa em 15 minutos. Minha mãe me entregou o caderno com mãos trêmulas. A primeira página tinha uma lista de 23 nomes de membros da igreja. Ao lado de cada nome, anotações: fraco, influenciável, perigoso, resistente. Ao lado do nome da Júlia estava escrito em vermelho: perigo, afastar imediatamente. Ao lado do nome da minha mãe, obstáculo, neutralizar. E ao lado do nome de Gabriel, meu filho de 9 anos, remover. Senti meu estômago revirar. As páginas seguintes eram ainda piores. Estratégias escritas com letra caprichada. Ganhar confiança das mulheres primeiro, aparecer nos momentos de fraqueza dele, isolar das pessoas que enxergam. Quando a igreja estiver fraca, ele vai cair. Tinha símbolos estranhos desenhados, pareciam sigilos ocultistas. Tinha frases em latim que Reinaldo depois identificou como invocações. E tinha um diário perturbador. Hoje ele quase descobriu, mas consegui enganar. A criança é sensível demais, preciso me livrar dela. Ele está cego pelo sentimento, é perfeito. A última página era a mais chocante. Estava escrito com letra diferente, mais tremida, como se tivesse sido escrito em sofrimento. Quando ele estiver completamente quebrado, minha dívida será paga. Eles prometeram minha liberdade após 3 pastores. Marcelo é o terceiro. Li aquilo 3 vezes, tentando processar. 3 pastores. Ela tinha destruído outros 2 antes de mim. E eu era um alvo, não um acaso. Tudo tinha sido planejado, calculado, executado friamente. Quando terminei de ler o caderno, vomitei. Corri para o banheiro e vomitei tudo, corpo tremendo, suor frio descendo. Minha mãe entrou, segurou meu cabelo, chorou comigo. Ela disse baixinho: filho, você foi enganado, mas não é culpa sua. O diabo é mentiroso desde o princípio. Eu chorei como não chorava desde a morte da minha primeira esposa. Chorei pela igreja destruída, pelo meu filho traumatizado, pela minha cegueira, pelo tempo perdido. Reinaldo chegou meia hora depois. Mostrei o caderno para ele. Ele leu em silêncio, rosto cada vez mais sério. Quando terminou, fechou o caderno e disse: Marcelo, precisamos confrontar ela. Mas não pode ser impulsivo, tem que ser com sabedoria, oração e testemunhas. Ela vai negar tudo, vai chorar, vai manipular. Você precisa estar preparado para ver a máscara cair completamente. Perguntei quando. Ele respondeu: domingo, após o culto. Vamos fazer na igreja, com liderança presente, com intercessores orando nas salas ao lado. Aquela semana foi a mais longa da minha vida. Isabela continuava agindo normalmente, sendo carinhosa, fazendo comida, perguntando como eu estava. Toda vez que ela me tocava, minha pele arrepiava. Toda vez que ela sorria, eu via a máscara. Dormi no sofá da sala o resto da semana, dizendo que estava com insônia e não queria atrapalhar o sono dela. Gabriel ficou com minha mãe até domingo. E eu,
Passei os dias orando, pedindo força para enfrentar o que estava por vir, sabendo que domingo seria o dia em que a verdade finalmente seria escancarada. Domingo, 14 de outubro de 2018. Preguei pela última vez sem Isabela saber que eu tinha descoberto tudo. O tema, ironicamente, era sobre conhecer a verdade e a verdade nos libertar. Ela estava sentada na primeira fila, sorrindo, cantando, levantando as mãos no louvor, sendo a esposa pastoral perfeita. Eu tremia enquanto pregava, mãos suando, voz falhando. Cada vez que olhava para ela, via a máscara, via a mentira, via a destruição que ela tinha causado. Ao final do culto, respirei fundo e disse: Isabela, preciso falar com você no gabinete pastoral. Vi o rosto dela mudar por uma fração de segundo. Um lampejo de algo parecido com pânico. Mas ela se recompôs rápido, sorriu e disse: Claro, amor, tudo bem. Caminhamos até o gabinete. Quando abri a porta, ela viu que não estávamos sozinhos. Pastor Reinaldo estava sentado na mesa, minha mãe, Dona Célia, em pé no canto. Na sala ao lado, Júlia e 4 intercessores oravam sem parar. Dava para ouvir o murmúrio baixinho das línguas espirituais através da parede. Isabela parou na porta. Olhou para cada um de nós, calculando. Perguntou com voz controlada: O que é isso? Uma reunião sobre mim sem me avisar? Fechei a porta atrás dela. Peguei o caderno preto que estava sobre a mesa e coloquei na frente dela. Vi toda a cor sumir do rosto dela. Mas em 2 segundos ela se recompôs. Ficou vermelha de raiva fingida e disse alto: Você mexeu nas minhas coisas? Você invadiu minha privacidade? Como você ousa? Ela chorou. Lágrimas reais descendo, voz tremendo, corpo trêmulo. Disse que o caderno era diário pessoal mal interpretado, que eu tinha distorcido tudo, que era absurdo me voltar contra ela daquele jeito. Por um segundo, quase acreditei de novo. Ela era tão convincente, tão real nas lágrimas. Mas aí Reinaldo abriu a pasta dele e começou a colocar papéis sobre a mesa. Prints da busca no Corém mostrando que ela não era enfermeira registrada. Consulta aos Correios mostrando que o endereço dela não existia. Fotos dela como Carolina em 2015 ao lado do pastor Augusto. Quando ela viu as fotos, algo quebrou. A máscara caiu por 3 segundos completos. O olhar mudou completamente, ficou frio, calculista, vazio de qualquer emoção humana. Ela olhou para mim com aqueles olhos vazios e sorriu. Não foi sorriso normal, foi sorriso perturbador, sem vida, mecânico. Depois piscou e as lágrimas voltaram, mas eu tinha visto. Tinha visto o que estava por baixo da máscara. Reinaldo ligou o notebook. A tela mostrava o pastor Augusto em videochamada de Valinhos. Quando Isabela viu ele na tela, o corpo inteiro ficou rígido. Augusto disse com voz trêmula, mas firme: Alô, Carolina, ou você prefere Isabela agora? Ela começou a rir. Uma risada estranha, aguda, que ecoou no gabinete pequeno e fez minha pele arrepiar. Você não entende nada, ela disse entre risadas. Nada. Isabela se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Tentou ir para a porta, mas eu tranquei. Bloqueei a saída com meu corpo e disse com voz que não reconheci como minha: Você só sai daqui depois de falar a verdade. Eu mereço isso. Gabriel merece isso. Todas as pessoas que você destruiu merecem isso. Ela parou, ficou de costas para a gente por 1 minuto inteiro. O silêncio era sufocante. Então ela começou a rir de novo, aquela risada seca e assustadora. A temperatura da sala caiu. Todos sentimos. Dava para ver a respiração. Isabela ficou em silêncio absoluto, de costas, completamente imóvel. Minha mãe começou a orar em línguas baixinho. O murmúrio das intercessoras na sala ao lado ficou mais alto, mais intenso. Quando Isabela se virou, os olhos estavam diferentes, abertos, mas vazios, como se não tivesse ninguém ali. A voz que saiu era dela, mas o tom era diferente, mais grave, mais pausado. Vocês acham que ela é vítima?
A voz disse com desdém: ela nos procurou. Ela abriu a porta. Ela escolheu isso. Reinaldo se levantou, colocou a mão na Bíblia sobre a mesa e disse com autoridade: em nome de Jesus Cristo, a quem ela pertence? O silêncio durou 2 minutos que pareceram horas. Apenas o som da respiração pesada de Isabela e das orações na sala ao lado. Reinaldo repetiu 3 vezes, cada vez mais alto, cada vez com mais autoridade. Isabela piscou várias vezes rapidamente, como acordando de um transe. Caiu de joelhos no chão e começou a soluçar. Não era choro manipulador dessa vez. Era choro profundo, quebrantado, de alguém que estava presa há muito tempo. Ela disse com voz fraca, quase sussurrando: a Jesus. Ela pertence a Jesus. E então a represa quebrou. Ela começou a falar e não parou por 2 horas. Entre soluços, Isabela contou tudo. Disse que se chamava realmente Isabela, que em 2008, com 19 anos, tinha consultado um feiticeiro em Campinas por causa de um namorado que tinha terminado com ela. Fizeram um ritual de amarração numa sexta-feira à noite. Mataram uma galinha preta, usaram sangue, fizeram um círculo no chão. Ela assinou um papel com o próprio sangue, falou o nome do namorado 7 vezes. No momento que assinou, sentiu algo entrar nela. Um frio que desceu pela espinha e se espalhou pelo corpo todo. O namorado, Tiago, voltou em 3 dias, mas ela tinha mudado. Começou a ter pensamentos que não eram seus, sonhos com um homem de preto que dava ordens. Tiago percebeu que ela estava diferente, começou a se afastar, entrou em depressão. 4 meses depois do ritual, Tiago se suicidou. Ele tinha 23 anos. Isabela tentou se matar 3 vezes depois disso, mas não conseguia. Era como se algo a impedisse. Os sonhos pioraram. O homem de preto disse que ela tinha uma dívida: destruir 3 homens de Deus, então estaria livre. Ela não queria, jurou que não queria, mas era como se não tivesse controle. Em 2011, destruiu o pastor Roberto em Campinas. Fingiu conversão, casou, destruiu ele e a igreja em 6 meses. Em 2015, pastor Augusto em Valinhos. A mesma coisa. Ela olhou para a tela do notebook, para o rosto de Augusto e disse chorando: eu amava você, mas ao mesmo tempo queria te destruir. Eram 2 sentimentos ao mesmo tempo. Me perdoa. Augusto, com lágrimas, disse: eu te perdoo, Isabela. Você também foi vítima. E em 2018, eu era o 3º. Ela me conheceu no retiro porque uma voz tinha mandado. Disse que eu estava vulnerável, perfeito para o plano. Tudo foi calculado. As palavras certas, o momento certo, a história certa. E o pior, ela revelou quem tinha começado tudo. Minha tia Marlene, ela disse tremendo, foi ela quem me levou naquele lugar. O pai dela tinha sido pastor e tinha abandonado a família quando ela era criança. Ela criou ódio de evangélicos. Me usou como ferramenta de vingança. Ela sabia exatamente o que estava fazendo comigo. Isabela falou por 2 horas seguidas. Revelou nomes, datas, rituais, estratégias. Como manipulava, como identificava fraquezas, como destruía por dentro. Durante a confissão, ela teve 3 apagões. Parava de falar. Olhar ficava vazio. 30 segundos de silêncio absoluto. Voltava confusa perguntando o que estava falando. Reinaldo explicava que estavam tentando impedir a libertação dela. Na 3ª vez ela gritou: não, eu vou falar tudo, eu quero ser livre. Quando terminou, Isabela estava exausta, rosto inchado de tanto chorar, voz rouca. Mas havia algo diferente nos olhos, uma luz fraca, mas presente. Ela olhou para mim e disse: eu te usei, te manipulei, planejei tua destruição. Mas eu também te amei de verdade. Estou confusa, não sei mais quem eu sou. Segurei as mãos dela, que estavam geladas, e disse: você pode ser livre. Jesus é maior que qualquer pacto. Reinaldo fechou a Bíblia e disse: o processo de libertação começa agora.
Mas preciso ser honesto, vai ser muito difícil. Você está disposta? Isabela olhou para cada um de nós e disse com convicção pela primeira vez: Estou. Isabela se mudou temporariamente para a casa da minha mãe. Não podia ficar comigo durante o processo. Precisava de espaço e supervisão constante. Expliquei a situação para a liderança da igreja. O choque foi geral, mas decidiram apoiar. Convocamos 8 intercessores experientes, pessoas que tinham anos de ministério de libertação. Todos entraram em jejum de 7 dias. Limpamos uma sala da igreja com oração, ungimos as paredes com óleo, consagramos cada canto. Pastor Reinaldo trouxe o pastor Samuel de Goiânia, um homem de 60 anos que tinha 30 anos de experiência em batalha espiritual. Isabela passou aquela semana lendo os evangelhos compulsivamente. Via ela sentada na sala da minha mãe, Bíblia aberta, lágrimas caindo nas páginas. Ela escreveu uma carta para Gabriel pedindo perdão, detalhando tudo o que tinha feito, mesmo sabendo que ele era criança demais para entender. Teve crises diárias, dores de cabeça intensas, náuseas, vontade desesperada de fugir. 2 vezes tentou sair correndo da casa. Minha mãe teve que segurá-la fisicamente. Mas toda vez que a crise passava, Isabela dizia a mesma coisa: Eu não vou desistir, eu quero ser livre. Marcamos para começar na sexta-feira, 19 de outubro, às 6 da tarde. Quando chegou o dia, Isabela estava apavorada, mas determinada. Entrou na sala segurando uma Bíblia e a cruz de madeira que minha mãe tinha dado. A equipe estava completa. Eu, Reinaldo, pastor Samuel, minha mãe, mais 5 intercessores. Começamos com 1 hora de louvor. Isabela tentou cantar junto, mas as palavras travavam na garganta. Era como se algo físico impedisse ela de louvar. Pastor Samuel abriu em Salmo 91. Leu em voz alta e clara. Então olhou para Isabela e disse: Você precisa renunciar verbalmente o que foi feito em 2008. Isabela respirou fundo, mãos tremendo, e começou: Eu renuncio o ritual. Eu renuncio o... Ela travou. Tentou 4 vezes. Não conseguia terminar a frase. Começou a sentir dor física no peito, como se algo estivesse apertando por dentro. Colocou a mão no peito, ofegante, suando. Samuel se levantou, colocou a mão na testa dela e disse com autoridade: Em nome de Jesus, ela vai falar. Isabela gritou com uma força que não parecia vir dela: Eu renuncio o ritual de 2008, renuncio o pacto, renuncio o sangue derramado, quebro todo o acordo feito naquele dia. Imediatamente, ela vomitou. Foi violento, inesperado. Vomitou um líquido escuro com cheiro forte, estranho, que fez minha mãe e 2 intercessoras recuarem. Limpamos, demos água para ela e continuamos. Depois de vomitar, Isabela ficou em silêncio por 20 minutos. Sentada na cadeira, olhar completamente vazio, não respondia quando chamávamos o nome dela. A temperatura da sala caiu. Todos sentimos o frio. As intercessoras aumentaram o volume da oração em línguas. De repente, Isabela piscou várias vezes. Olhou ao redor confusa. O que aconteceu? Por que parei de falar? Reinaldo explicou que era resistência espiritual, que ela precisava continuar lutando. Ela renunciou à amarração sobre Tiago. Pediu perdão por ter manipulado a vida dele, pelo suicídio que tinha causado. Chorou por 40 minutos seguidos, um choro profundo de quem estava liberando 10 anos de culpa. Segurei a mão dela o tempo todo, sentindo ela tremer. Fizemos mais 2 horas de oração e renúncias menores. Quando terminamos a primeira noite, eram 11 da noite. Isabela estava exausta, mas consciente. Pastor Samuel disse: Foi um bom começo, mas o mais difícil vem amanhã. Sábado, 20 de outubro, foi o dia mais pesado. Isabela acordou com febre de 38,5 graus, sem estar doente.
o corpo dolorido como se tivesse apanhado, músculos rígidos, manchas roxas nos braços que não tinham explicação. Ela disse chorando: "Não vou conseguir." Ajoelhei na frente dela. Segurei o rosto dela nas minhas mãos. "Você já chegou até aqui, Deus vai completar a obra." Das 10 da manhã às 2 da tarde, Isabela renunciou os 3 pactos. Primeiro, o pastor Roberto de Campinas teve que falar em voz alta o que tinha feito. Eu seduzi o pastor Roberto com intenção de destruir. Usei feitiços de atração, manipulei sentimentos, destruí a vida dele e a igreja. Ela vomitou de novo. Precisou de 40 minutos para conseguir renunciar completamente. Segundo, o pastor Augusto, que estava em videochamada. Quando ela pediu perdão e ele disse que perdoava, todos na sala choraram. O terceiro pacto era comigo. Foi o mais difícil. Ela olhou nos meus olhos, lágrimas escorrendo. "Eu te usei, te manipulei, planejei tua destruição. Usei teu filho, usei tua solidão, usei tua boa vontade. Mas eu também te amei de verdade. Estou confusa. Não sei separar o que era real do que era manipulação." Chorei também. Disse para ela: "Eu te perdoo, Isabela, e quero reconstruir, mas com a verdadeira você, não a máscara." Ela desabou e chorou por mais de 1 hora. Às 3 da tarde, pastor Samuel disse: "Agora vamos confrontar diretamente." Ele ordenou com voz firme: "Toda entidade que está em aliança com Isabela, manifeste-se em nome de Jesus." Isabela ficou rígida na cadeira, olhos fechados. A voz que saiu não era exatamente dela. O tom era mais grave. Ela assinou: "Ela é nossa." Samuel repetiu 3 vezes com autoridade crescente: "Em nome de Jesus Cristo, a quem ela pertence." No terceiro comando, Isabela abriu os olhos, já normal, e disse com convicção: "A Jesus. Eu pertenço a Jesus. Das 7 às 10 da noite, trabalhamos o perdão à tia." Isabela gritou que nunca ia perdoar, que a tia tinha destruído a vida dela propositalmente, que merecia ir para o inferno. Levou 3 horas de ministração, de palavra, de oração. Finalmente, exausta, ela disse: "Eu perdoo minha tia Marlene. Entrego ela nas mãos de Deus. Renuncio todo ressentimento." No exato momento que ela falou isso, um cheiro forte de enxofre encheu a sala. 5 pessoas confirmaram sentir. O cheiro era tão forte que algumas intercessoras saíram para respirar. Em 10 segundos, sumiu completamente. Isabela dormiu 12 horas seguidas naquela noite. No domingo de manhã, acordou diferente. O rosto tinha paz. Os olhos tinham brilho. O dia 3 não foi de confronto, foi de selamento. Pastor Samuel ungiu a testa dela com óleo, orou proteção e autoridade em Cristo. Todos impuseram mãos sobre ela, declarando que o que Deus libertou ninguém mais prende. Isabela falou em línguas pela primeira vez na vida, genuíno, fluente, com lágrimas de alegria. Durante o louvor final, Isabela caiu de joelhos e chorou por 40 minutos. Ninguém tocou nela, apenas deixamos Deus trabalhar. Quando levantou, o rosto estava transfigurado. Ela disse sorrindo: "Eu senti Jesus me abraçando. Senti braços reais ao meu redor, quentes, seguros. Ouvi uma voz dizendo que sou filha amada. Vi luz brilhante me envolvendo. Pela primeira vez em 10 anos, me senti limpa, completamente limpa." Isabela testemunhou para a igreja na tarde daquele domingo, 21 de outubro. 150 pessoas presentes em silêncio absoluto. Ela contou tudo, não escondeu nada. O ritual aos 19 anos, a morte de Tiago, os 3 pastores que destruiu, as estratégias de manipulação, o caderno com os nomes. Quando terminou de falar, metade da igreja se levantou para abraçar ela. A outra metade ainda processava, alguns com lágrimas, outros com expressão de choque. Gabriel estava sentado na primeira fila comigo. No final do testemunho, ele se levantou, caminhou até Isabela e estendeu a mãozinha. "Agora você é de Jesus de verdade, né?"
Isabela ajoelhou na altura dele, segurou as mãozinhas pequenas e disse chorando: "Sou Gabriel, agora sou de verdade. Me perdoa por tudo que fiz com você, por todo o medo que causei. Vou passar o resto da vida compensando." Gabriel olhou para mim, olhou para ela e disse algo que me quebrou: "Se Jesus perdoou você, eu também perdoo. Mas tia, não faz mais coisas ruins, tá?" Ela prometeu entre lágrimas, abraçou meu filho e ali começou a restauração real. Isabela continuou morando com minha mãe pelos próximos 2 meses. Fez acompanhamento semanal com o pastor Samuel por videoconferência, sessões de cura interior tratando trauma, culpa e vergonha. Ela procurou a família do Tiago pessoalmente em Campinas. Foi recebida com hostilidade, a mãe dele cuspiu na cara dela e bateu a porta. Isabela voltou chorando, mas disse: "Eu fiz minha parte, o resto é com Deus." Começou a trabalhar como cuidadora de idosos, conseguiu documentos verdadeiros, regularizou tudo que era mentira na vida dela. A restauração com Gabriel foi lenta e sábia. Primeiro encontro foi só 30 minutos no parque, comigo presente, brincando no balanço. Gabriel tinha medo ainda, ficava perto de mim o tempo todo, mas aos poucos relaxava. Isabela respeitou o tempo dele, não forçou nada. Escreveu cartas semanais pedindo perdão, desenhando corações e flores. Em 6 semanas, Gabriel aceitou jantar com ela em casa. Em 8 semanas, ele disse algo que me encheu de esperança: "Pai, acho que ela mudou de verdade." Passei 2 meses orando se devia continuar o casamento. Biblicamente, eu tinha motivo para divórcio: manipulação, mentira, identidade falsa, destruição proposital. Pastor Reinaldo disse isso claramente. Mas toda vez que orava, sentia Deus dizendo: "Restaure." Conversei com Gabriel numa noite, só nós 2. "Filho, o que você acha? Se a gente tentar de novo com a Isabela?" Ele pensou por um tempo longo e respondeu com aquela sabedoria de criança: "Se ela é nova agora, pai, acho que podemos tentar. Jesus faz as pessoas novas, né?" Começamos a namorar de novo em janeiro de 2019. Era estranho começar do zero com alguém que eu já tinha casado, mas dessa vez era diferente, era real. Levei ela para tomar sorvete no Bosque Fábio Barreto. Fomos no cinema ver filme gospel. Caminhamos no parque conversando sobre sonhos e medos. Isabela contou a história verdadeira dela. Infância com pais problemáticos, pai ausente, mãe alcoólatra, solidão profunda que a levou ao desespero. Comecei a entender a mulher real por trás da máscara. Em abril, eu pedi ela em namoro oficialmente. Fomos para o Mirante do Cristo Redentor de Ribeirão, aquela estátua linda que dá para ver a cidade inteira. Gabriel estava junto, segurando uma caixinha que eu tinha dado para ele. Ajoelhei, segurei a mão dela e disse: "Isabela, eu quero namorar você, a verdadeira você, a mulher que Deus resgatou, não a máscara que o diabo criou. Você aceita?" Ela chorou, riu, acenou que sim. Gabriel entregou a caixinha com um anel simples. Ali, com a cidade iluminada embaixo de nós, começamos de verdade. Em maio, pedi ela em casamento de novo. Mesma proposta, mesmo lugar, mas agora com anel de noivado. Marcamos a renovação de votos para o dia 15 de junho de 2019, exatamente um ano depois do primeiro casamento. Fizemos aconselhamento pré-matrimonial completo. Trabalhamos expectativas, limites, traumas, planos. Isabela fez questão de uma coisa: "Quero vestido branco de novo, pastor, para simbolizar que sou nova criatura, que o velho já passou." 15 de junho chegou. Mesma igreja, mesmo altar, mas tudo completamente diferente. 300 pessoas presentes, o templo lotado, gente em pé no fundo. Pastor Samuel veio de Goiânia celebrar. Pastor Augusto veio de Valinhos, coisa que emocionou todo mundo.
Gabriel levou as alianças vestido de pajem, orgulhoso, sorrindo. Minha mãe deu a bênção com mãos erguidas. Agora sim, minha filha, agora sim. Bem-vinda à família de verdade. Durante os votos, Isabela testemunhou brevemente para a igreja lotada. Há um ano, eu estava no inferno, literalmente presa, escrava, destruindo tudo que tocava. Hoje estou livre, livre de verdade. E esse homem aqui me amou quando eu não merecia amor, mas Deus me amou primeiro. Se vocês estão passando por algo, se estão presos em algo, saibam que não existe caso perdido para Deus. A igreja inteira se levantou aplaudindo, muitos chorando, alguns levantando as mãos em adoração. A igreja cresceu 60% em 6 meses. De 150 membros, pulamos para 240. Pessoas vinham de outras cidades buscar ajuda depois de ouvir nosso testemunho. Criamos o Ministério Restauração, especializado em libertação e cura interior. Isabela lidera grupo de mulheres em opressão espiritual. E ver ela ministrando libertação para outras pessoas é uma das coisas mais lindas que já vi. Nos tornamos referência regional. Outras igrejas nos chamam para dar palestras, compartilhar a história. Ajudamos a restaurar 3 pastores que estavam em situações similares, casamentos destruídos por manipulação espiritual. Isabela escreveu carta pública pedindo perdão ao pastor Roberto, o primeiro que ela destruiu. Levou 1 ano, mas ele respondeu: "Eu te perdoo. Isabela, use sua história para libertar outros." Pastor Augusto se tornou amigo nosso, vem nos visitar, janta em casa. Ver os 3 juntos, os 3 alvos dela, agora unidos em ministério, é testemunho vivo de que Deus restaura o que o diabo roubou. Gabriel hoje tem 10 anos, superou os traumas, voltou a sorrir, voltou a ser criança de verdade. Dorme até hoje com a Bíblia aberta em Salmo 91 ao lado da cama. E foi ele quem ensinou isso para Isabela. Quando você tiver medo de noite, lê isso aqui. Jesus protege a gente. Desde maio, ele chama Isabela de mãe. A primeira vez que eu vi, chorei. Vi meu filho abraçando ela e dizendo: "Te amo, mãe. Você é a melhor mãe que Jesus podia ter me dado." Hoje, quando conto essa história, muita gente pergunta: "Pastor, como você não viu os sinais?" E eu respondo com honestidade: porque o diabo não vem com chifres e rabo. Ele vem bonito, espiritual, com tudo que você pediu para Deus. A diferença está no discernimento espiritual e em ouvir quem Deus coloca para te alertar. Eu ignorei minha mãe, ignorei Júlia, ignorei meu próprio filho, quase perdi tudo por orgulho e teimosia. Isabela sempre termina o testemunho dizendo: "Eu era uma arma nas mãos do diabo para destruir. Passei 10 anos como escrava, destruí 3 pastores, 3 igrejas, causei uma morte. Mas Jesus me alcançou no fundo do poço e me transformou em ferramenta de libertação. Se Deus fez isso comigo, que destruí tanto, Ele pode fazer por qualquer pessoa. Não existe caso perdido para Deus." E Gabriel sempre adiciona com aquela simplicidade de criança: "Jesus mudou ela. Ela estava quebrada, mas Jesus consertou." É isso que Jesus faz, né, Pai? 1 ano depois da renovação de votos, estamos aqui. Casamento restaurado, filho feliz, igreja crescendo, ministério transformado. Tenho cicatrizes? Tenho. A batalha deixou marcas. Mas também tenho testemunho. Tenho prova viva de que o sangue de Jesus é mais forte que qualquer pacto, qualquer maldição, qualquer corrente. E toda vez que vejo Isabela ministrando libertação para alguém, usando a própria história de prisão para libertar outros, eu sei que valeu a pena. Valeu cada lágrima, cada noite de oração, cada momento de dúvida. Porque Deus não desperdiça dor. Ele transforma em propósito.